Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar o Estatuto da Prefeitura de Campinas. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Para quem vai prestar aí o concurso da Prefeitura de Campinas, hoje nós vamos ver aí os artigos que serão cobrados, o artigo 15 e depois do artigo 184 até o 204. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o Estatuto. Gente, o estatuto, ele nada mais é que uma legislação onde traz ali os direitos, os deveres dos servidores, as responsabilidades, o plano de carreira, a penalidade, as proibições. Então, é um conjunto aí de normas, de regras para nortear, né, para que os servidores eles possam saber quais são as obrigações, os direitos, os deveres e as responsabilidades deles. Vamos então ver aqui o artigo 15. Deixa eu ver se eu consigo habilitar a caneta aqui, acho que foi. Deixa eu ver se é aqui. Aí. Então, o artigo 15, ele está falando do estágio probatório. E aí, aqui ele está falando que é o período de um ano de efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso. Ver o artigo 141 da LUM e ver os artigos 87 e 88 deste estatuto. Ver o decreto e ver o artigo 6º da emenda constitucional da estabilidade após 3 anos. Isso daqui, gente, é muito importante, tá? Porque essa parte aqui, ó, hoje está falando que o estágio probatório é o período de um ano, vocês desconsideram, isso aqui está desatualizado, por isso que ele fala para ver aqui esses decretos e a Constituição, que teve uma emenda na Constituição, e lá fala que são 3 anos, tá? Então tá aqui, ó, estabilidade após 3 anos. Esse é o tempo que vocês têm que ter em mente se vier cobrado na sua prova, qual que é o período de estabilidade. A opção correta vai ser após 3 anos, tá? Nesse período, você vai ser avaliado, tá? Então, vai ser avaliado esses requisitos. E quais são? Idoneidade moral. O que que seria isso? Seria o seu comportamento, como que está sendo o seu comportamento no dia a dia, seu comportamento ético. E assiduidade, o que que é assiduidade? Assiduidade é como que está sendo a sua frequência no trabalho, se você está comprometido com a frequência ou você está faltando, a pontualidade, então tudo isso você será avaliado. E a disciplina, o comprometimento ali do dia a dia com as suas atividades. O que mais? A eficiência, o que que seria a eficiência? Como que você está executando, né? Se você está executando com eficiência as suas atividades, se você está utilizando ali os recursos disponíveis. Então, são esses requisitos que vai ser avaliado. É legal você fazer uma anotação, fazer um esqueminha aí no seu material, para você conseguir guardar esses requisitos que certamente pode vir na sua prova. Às vezes eles trocam uma palavra ou outra para te confundir. No parágrafo segundo, está falando que os diretores do departamento, o que que eles vão fazer, né? O inspetor fiscal, o secretário-geral da Câmara, em suas repartições, eles sirvam funcionários sujeitos a estágio probatório, tendo em vista os requisitos enumerados, aqueles requisitos que nós acabamos de ver. Então, eles prestarão informações aos órgãos de pessoal da prefeitura ou da Câmara, a fim de que sejam anotados na ficha. Então, todos os servidores, então, por exemplo, passamos aí no concurso, você passou no concurso da Prefeitura de Campinas, você está no período aí de estágio probatório, vai ser anotado na sua ficha. Então, será anotado lá as informações, porque você vai ser avaliado. E aí, gente, algo importante. Quando a pessoa ela não cumpre esses requisitos durante o estágio probatório, ela será exonerada, tá?
Aí você pode perguntar assim: exonerada é a mesma coisa que demitido? Não, ela vai ser exonerada, não demitido. Demitida é quando a pessoa é punida porque fez algo ilegal, então ela teve alguma punição, porque fez alguma coisa que estava dentro ali das penalidades, tá? Quando você não passa pelo estágio probatório, que você é reprovado, porque você não cumpriu os requisitos, você é exonerado, tá? O que mais? Vamos ver aqui o inciso terceiro. Aqui fala que o órgão do pessoal, que é o órgão lá de RH. Eles terão 30 dias, então o prazo é 30 dias antes de decorrido o prazo do estágio, fornecerá ao prefeito, então vai fornecer para o prefeito e é à mesa da Câmara informações sobre a conveniência ou não da confirmação de sua nomeação. Então, para quem que o órgão do pessoal vai enviar as informações para decidir se você cumpriu ou não, se você vai ser nomeado ou não? Para o prefeito ou a mesa da Câmara, tá? Importante também saber isso. No parágrafo quarto, dessa informação, se contrária, será dada vista o estágio será dada vista ao estagiário pelo prazo de 5 dias. Então, você vai saber no prazo aí de 5 dias. Julgando a informação ou parecer e a defesa, o prefeito, se julgar aconselhável a exoneração do funcionário, determinará a lavratura dos respectivos decretos. Próximo parágrafo. Se a decisão do prefeito for favorável à permanência do funcionário, a confirmação não vai depender de qualquer novo ato. A apuração dos requisitos que trata o parágrafo primeiro deverá processar de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes de fim do período do estágio. E a conclusão do estágio importará na efetivação automática do funcionário. Então, basicamente, o que a gente viu sobre o estágio probatório é bem simples. Você anota esses pontos mais importantes, onde tem prazo, onde tem os responsáveis, quais são os requisitos, que certamente pode vir aí questão da sua prova e você não pode perder, né? Bom, aí lá no seu no edital, ele não fala para estudar todo o estatuto. Então, ele fala do artigo 15 e depois do artigo 184 em diante. Então, vamos lá. O artigo 184, ele vai trazer aqui para nós não, desculpa, sobre os deveres. Quais são os deveres dos servidores, dos funcionários? Então, gente, os deveres traz alguns requisitos, são vários, ó, assiduidade, pontualidade, discrição, urbanidade. O que que é urbanidade? É você tratar bem das pessoas, fazer um bom atendimento, lealdade às instituições constitucionais e administrativa, observância das normas, obediência às ordens. Obviamente, você tem que obedecer o seu gestor, seu encarregado, seu supervisor. Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? O que que a banca pode trazer aqui? Que se você tiver ciência de que alguma coisa está ilegal, que tem alguma coisa acontecendo ali que está errado, você tem que levar sim, né, ao conhecimento ao seu superior, porque às vezes a banca pode falar que você não tem obrigação, você tem que fingir que não sabe de nada. E é uma questão errada, porque o servidor, ele tem sim que levar o conhecimento, se ele tem conhecimento de algo irregular, ele tem a obrigação de levar para a autoridade, tá? Essa autoridade é o seu superior. Zelar pela economia, pela conservação do material, óbvio, né, gente? A gente não vai lá no nosso trabalho sei lá, e pegar as coisas de qualquer jeito, estragar as coisas, né? Não cuidar. Não é assim, né? Então a gente tem que zelar pela conservação mesmo, pela economia, né?
Que mais? Providenciar para que esteja sempre em ordem o assentamento individual e a sua declaração de família. Ó, outra coisa importante, a declaração de família tem que estar o quê? Atualizada, isso é importante também, né? Esteja atualizada, esteja em ordem. Atender prontamente às requisições da defesa da fazenda pública. Cuidado, porque aqui a banca pode colocar outro órgão, e é a defesa da fazenda pública. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito. Então, a quem você deve atender prontamente? A defesa da fazenda pública e as expedições das certidões requeridas para a defesa de direitos. Também é importante você anotar aí. Tudo é importante, né? Você precisa fazer uma boa leitura para você entender, mas tem os pontos que você precisa dar uma atenção a mais, porque a banca pode trocar, tá? A banca, por exemplo, no estatuto aí do servidor, é algo muito conceitual, muita teoria. Então, a banca ela pode trocar apenas umas palavras para fazer você confundir. Bom, aqui a gente viu sobre os deveres, e que não é difícil, né? A gente já tem uma noção qual que é o nosso dever quando a gente vai trabalhar. A gente está num ambiente que nós não somos o dono, obviamente que a gente tem que cuidar, tem que zelar, tem que tem que ser comprometido, tem que ser pontual, tratar bem as pessoas. Não que na nossa casa a gente não vai fazer isso, mas quando a gente está no trabalho, a gente tem aquele comprometimento. Às vezes a gente vai trabalhar até doente, às vezes a gente não está aguentando, mas está ali firme, por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade. Bom, vamos falar agora das proibições. O que que é proibido? Porque tem isso também, existem as proibições. Vamos ver. Os funcionários é proibido. Também precisa ver o decreto, tá vendo? Aqui ele coloca, ó, porque deve ter atualizações aí no artigo 6º. Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou de organização do seu serviço. Então, é proibido de modo depreciativo, quando você acaba sendo é, excessivo, né? Você falou de uma maneira que você meio que esnobou, né, aquela informação. Então, não pode tratar as coisas desse modo, tá? Sendo depreciativo com a informação, ou despacho, ou um ato da administração pública. Que mais? Retirar-se sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto. Isso é óbvio, né? É lá no nosso trabalho, né? Você que trabalha, assim como eu também, a gente não vai pegar um material lá, sei lá, gostei da impressora, preciso de uma impressora na minha casa, pego a impressora e levo para minha casa. Óbvio que não, né? Sem autorização prévia, você não vai tirar nada do local que você trabalha. Promover manifestação de apreço ou desapreço. Fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição. Olha, tá vendo que teve aqui atualizações, então é bom vocês lerem, tá, o decreto. Bom, promover manifestação de apreço ou desapreço. O que que é isso? Favorável ou desfavorável? Você envolver com essas manifestações, colocando sua opinião, sabe? Se você aprova ou não aprova. Então, isso também é proibido. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, né? Então, você usa o seu cargo para ser beneficiado pessoalmente. Gente, olha o meu celular tocando, deixa eu abaixar isso aqui. Então, isso também não pode, obviamente, né? Quando você tira vantagem, porque você está numa posição lá dentro do seu cargo, e aí você tira vantagem sobre isso. Óbvio que não pode, né, gente? Coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza partidária. Olha isso, você meio que fazer chantagem, né, gente? Não, né? Obviamente que não pode. O que mais? Gente, deixa eu colocar isso aqui no mudo. Peraí, pessoal. Pronto, foi.
Que mais? Participar da gerência. Então, você não pode participar de gerência ou da administração de empresas. É qualquer empresa? Ó, empresa industrial ou comercial. Salvo. Gente, ó, isso aqui fica muito atento, porque quando tem um salvo, para a banca mudar isso aqui, fazer você errar na hora da prova, ó, salvo quando estiver de licença para tratar de interesses particulares ou disponibilidade e durante o período de afastamento. Ou seja, você não pode participar de gerência ou da administração de empresas industrial ou comercial. Porém, se você estiver em licença para tratar de interesses particulares ou período de afastamento ou em indisponibilidade, você pode sim participar, tá bom? Então, anote isso daí. Praticar a usura em qualquer das formas também não pode, é proibido, né, gente? Falsificar algo. Pleitear como procurador ou intermediário junto às repartições públicas. Você não pode ser procurador ou intermediário de alguém, salvo, então tem exceções, ó. Porém, vamos ver o que que pode. Salvo se tratar de percepção de vencimentos, vantagens ou desvantagens de parente até segundo grau. Aí você pode sim, tá bom? Então, esses dois pontos aí, ó, fiquem ligados com isso, hein? Parecer um salvo, uma exceção aqui no seu material, você tem que ficar bem antenado. Receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie, obviamente, né, gente, que não pode cometer a pessoa estranha à repartição. Então, você vai levar lá uma pessoa estranha à repartição. Não pode também, né? Ó, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de cargo que lhe competir ou a dos seus subordinados. Então, isso não pode. Levar pessoa estranha à repartição. Fora se for algo previsto em lei, tá? Bom, então nós já vimos os deveres, nós vimos as proibições, agora a gente vai ver as responsabilidades. Quais são as responsabilidades? Deixa eu grifar aqui. Vamos lá. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Então, se o funcionário cometer alguma coisa irregular, ele vai responder somente civilmente? Não, ele vai responder nas três esferas, tá? Ele pode responder nas três esferas: civil, penal e administrativamente. Então, guarde isso daí que é importante. A banca pode falar que o funcionário vai responder apenas civilmente, civil, apenas na esfera civil. Tá errado, porque ele responde nas três, tá? Vamos lá. Responsabilidade civil. Civil decorre de procedimento doloso ou culposo que importem prejuízo para a fazenda municipal ou de terceiros. Então, se você cometeu alguma coisa irregular, seja ela de forma doloso ou culposo, e que quem foi prejudicado, né, que importem em prejuízo para fazenda municipal ou terceiros, você vai responder o quê? Civil, civilmente, tá? A indenização de prejuízos causados, ela pode ser liquidada mediante desconto em prestações mensais que não pode exceder, ó, importantíssimo, tá? Quando tem um não aqui, fiquem atentos, não pode exceder. O que que não pode exceder? Da 10ª parte do vencimento da sua remuneração. Isso é importantíssimo, a banca pode trocar isso daqui. Na falta de outros bens que respondam pela indenização. Então, se você cometeu algo irregular, aí você pode ter aí os descontos em prestações mensais, mas esses descontos, eles não podem exceder a 10ª parte do vencimento aí ou da sua remuneração, tá? Tratando de danos causados a terceiros, responderá o funcionário perante a fazenda, então ele vai responder perante a fazenda municipal em ação regressiva proposta depois de transitar em julgado
a decisão de última instância que houver condenado a fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Então, quando você comete esse tipo de irregularidade, não é você que vai ser responsável para o terceiro, é a fazenda que vai indenizar o terceiro prejudicado, mas você vai responder para a fazenda municipal. A responsabilidade penal, agora a gente vai falar da penal. Então, a gente viu que a civil, né? Nós acabamos de ver a civil, agora a gente vai ver a penal. A penal, gente, ela abrange os crimes e contravenções, tá? Imputados a funcionários nessa qualidade. Então, penal tem a ver com os crimes ou contravenções, tá? E quando a gente fala da responsabilidade administrativa, ela está se referindo aos atos e às omissões praticadas aí no desempenho das funções. Que eu sugeri aqui para você fazer? Que eu tenho certeza que vai cair uma questãozinha sobre isso daí, hein, gente? Tá com cara de questão esse tópico aqui de responsabilidade, porque pode tirar um conceito, colocar em outro para confundir você. Faz um esqueminha no seu material, faz um quadradinho lá e coloca responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa. A civil é se você cometeu o ato doloso ou culposo perante aí a fazenda municipal ou terceiros. A penal são crime e contravenções e a administrativa são os atos, tá? Os atos aí praticados no desempenho das suas funções, tá? Os atos que você omitiu. Então, faz um quadradinho aí, tá? Um ato aí que o servidor emitiu. Que mais? As comissões civis penais, as combinações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se sendo umas e outras independentes. Olha que importante isso daqui. Bem assim, as instâncias civil, penal e administrativo. Gente, isso aqui é questão de prova, fica muito esperto com isso daqui. Ó. Porque a banca pode perguntar assim: então, é, as esferas civis, penais e disciplinares, elas não podem acumular-se porque elas não são independentes. Errado. Elas podem acumular e elas são independentes. Então, você pode ser responsável e estar respondendo civilmente e penalmente também. Não tem problema. Não pode ser, não precisa ser uma ou outra. Pode ser as três. Elas são independentes. Então, importantíssimo. Próximo artigo, vamos falar agora das penalidades. Então, tem as penalidades também. Ai, deixa eu clicar aqui que eu acho que eu errei. Bom, são as penas. E também é importante ver o decreto, ó, tô falando aqui, né? Advertência, repreensão, quando você comete a mesma coisa, você tem a repreensão. Multas, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Então, quais são as penas? Tem que fazer um esqueminha no seu caderno. Quais são as penalidades? Advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Vamos agora ver um pouquinho. Na aplicação das penas, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que provieram ao serviço público. Então, vai depender do que foi, o que aconteceu, para identificar qual pena que será colocada aí para o funcionário. Então, vamos lá. Se será punido o funcionário sem justa causa, deixar de submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente. Então, ele vai ser punido. Se ele não submeter a uma inspeção médica, ele vai ter uma punição. A pena de advertência, ela vai ser aplicada verbalmente em casos de natureza leve. Então, ou seja, se foi uma conduta leve,
uma desobediência, uma falta de cumprimento dos deveres, então devendo constar somente esse assentamento pessoal. Então, existe ali a advertência verbal, o gestor da pessoa, o superior, vai conversar, vai advertir verbalmente, vai conversar, orientar ela, tá? Então, nesse caso mais leve, será uma advertência verbal. No caso do abandono de cargo, o chefe da repartição ou o serviço onde ele tenha exercício, o funcionário promoverá a publicação do edital de chamamento pelo prazo de 20 dias. Então vamos lá. A pessoa começou a faltar, faltou, né? Começou a faltar. E aí, é, não sabe, né? A pessoa teve ali o abandono de cargo, simplesmente sumiu, o chefe não sabe o que aconteceu com essa pessoa, e aí ele tem que fazer uma publicação no edital, publicar para, né, solicitar que o funcionário compareça, pelo menos para justificar o que que aconteceu, né? Então, ele tem o prazo aí de 20 dias. Vamos ver o parágrafo único. Parágrafo único, ele está falando que terminou esse prazo fixado no artigo e não tendo sido feita uma prova de força maior, o chefe, né, da repartição ou do serviço vai propor uma expedição de decreto de demissão. Então, gente, o que que acontece? O funcionário estava faltando, sumiu, não apareceu, não justificou as faltas, ó, sumiu. Aí, o chefe da repartição ou do serviço, ele tem que fazer uma publicação no edital e, em prazo de 20 dias, vai esperar 20 dias, se essa pessoa não apareceu, vai ser decretado ali demissão, a pessoa é demitida. Próximo artigo. A pena de repreensão será aplicada por escrito aos casos de desobediência, de falta ou de cumprimento de deveres. Então, a gente viu que a advertência verbal, o que que é advertência verbal? O seu superior, lá o superior, o gestor, né? Ele vai conversar com a pessoa, ele vai orientar a pessoa. Só que aí a pessoa aprontou de novo, a pessoa foi lá e faltou de novo, né? Desobedeceu, faltou de novo. Então, se ela cometeu a mesma coisa, agora já não é verbal, não é conversado, agora é documento mesmo, vai advertir, só que documentado, tá? Pena de suspensão. A suspensão, que não vai exceder 90 dias, ela vai ser aplicada em casos de falta grave ou reincidência. Então, a suspensão até 90 dias para situações de casos de falta grave ou reincidência. Cometeu a mesma coisa dentro ali de uma falta grave, aí ela vai ter ali uma suspensão. Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de até 50% do vencimento ou da remuneração. Obrigado, neste caso, o funcionário a permanecer em serviço. Então, gente, essa suspensão, ela pode sim ser convertida, a pessoa terá que pagar essa multa até 50% do vencimento da remuneração e o funcionário permanecer em serviço, tá? Pena de demissão. Então, quando que é aplicada, né, a pena de demissão? Quando houver crime contra a administração, quando houver o abandono, que nós vimos, a incontinência pública escandalosa, embriaguez, insubordinação, ofensa, seja para funcionário, seja particular. Ó, importante, gente, vamos grifar aqui, ó, importante, hein? Salvo em legítima defesa. Então, tudo que tiver aqui exceções, grifa de vermelho para você ficar bem atento. Aplicação irregular de dinheiro público, lesão dos cofres públicos, corrupção, transgressão de qualquer dos itens. Ó, vamos ver esses itens aqui. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó, insubordinação grave ou esse aqui, do artigo 185.
Eu não lembro mais, vamos ver esse. Ah, então esse que nós vimos, o quarto, né? E o 10 do artigo 185. 185, vamos lá ver. Vamos voltar aqui, ó. 185, qual que é? Aqui. Cometer a pessoas estranhas a repartição. Então, isso também dá demissão. Vamos voltar. Considera-se o abandono de cargo, a ausência em serviço sem justa causa por mais de 30 dias consecutivos, ou entradas atrasadas, ou saídas antecipadas, conforme o inciso 2, o item 2 do artigo 134, desde que em número superior a 90 dias, ocorridos consecutivamente. Então, aqui tem que ter faltado por mais de 30 dias, aí já vai dar um abandono. Aí eu acredito que nem precisa, nesse caso aqui, não está nem falando da publicação no edital, porque aquele lá é quando a pessoa se ausentou, e aí o gestor vai e faz a publicação no edital, e espera por 20 dias. Esse aqui, ó, por mais de 30 dias já vai gerar o abandono. E atrasos, ó, e atrasos ou saídas antecipadas previstos no item 2 do artigo 134. Vamos ver o item 2. A gente vê qual que é. 134. Cadê o 134? 20, artigo 25, 26. Mas aí pula para cá, vamos ver. Peraí, vamos entender. Qual que é esse 134, gente? Hum, vamos lá. Onde nós paramos? Aqui. No artigo 134. Ah, ocorridos consecutivamente na nova redação de acordo com a Lei 3.441. Então, preciso dar uma olhadinha nessa redação, nesse novo acordo, só para vocês verem esse artigo, tá? Então, por mais de 30 dias, seja as entradas atrasadas ou saídas antecipadas na forma prevista desse item, desde que em número superior a 90, então a 90, eu acredito que seja as faltas, tá? São faltas e atrasos, vai gerar aí o abandono. Será ainda demitido o servidor que durante o ano faltar ao serviço 60 dias interpoladamente, sem causa justificada ou apresentar consecutivamente ou não entradas e saídas antecipadas em número superior a 30% do total de entradas ou saídas no ano. Isso aqui, gente, é legal fazer um esqueminha de atraso, de falta, para você conseguir entender melhor, porque às vezes lendo assim a gente acaba confundindo, ó. Aqui ele trouxe um pouquinho disso, ó. Essa pessoa trabalha 8 a 40 horas semanais, mais de 120 entradas ou saídas. Se for inferior a 8 e superior a 4 horas, mais de 60 entradas ou saídas. E aqui, plantões, mais de 15 entradas e saídas. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade. Isso é óbvio, né, gente? Como que a pessoa é demitida e nem sabe por quê? Atenta à gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota a bem do serviço público. Então, pode vir com essa justificativa, né? Para a imposição da pena disciplinar, são competentes, então tem o decreto, que é bom vocês darem uma olhada, tá bom? Então, quem é competente? O prefeito municipal de demissão, multa, cassação de aposentadoria e suspensão por mais de 30 dias. Então, o prefeito ele pode fazer todas esses requisitos aí, tá bom? Para aplicar a imposição da pena. O diretor de departamento, o inspetor fiscal nos demais casos. Então, aqui também é bom você fazer uma tabelinha com a diferença dos dois.
O artigo 202. Será cassada a aposentadoria e disponibilidade se ficar provado que o inativo, então, ou seja, até a pessoa que não está trabalhando mais, né? Se ela praticou falta grave enquanto estava em exercício do cargo, então ela pode ser punida. Se aceitou ilegalmente um cargo ou uma função pública. Se aceitou uma representação do Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. Se praticou usura em qualquer das suas formas. Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade ao funcionário que não assumir no prazo legal o exercício de cargo em que for aprovado. Então, aqui também entra, por exemplo, se você tem o prazo lá para ser nomeado, né? Sai o prazo para você levar documentação, tudo. Se você não cumpriu o prazo legal, você tem o cargo aí, você não vai entrar mais em exercício, vai ser cassada, né? Sua nomeação. Bom, 203. Será aplicada a pena de disponibilidade ao funcionário em gozo de estabilidade quando a conveniência do serviço público aconselhar o seu afastamento. 204. Prescreverá. Então, ó, vai prescrever, tá? É interrompido. Em 2 anos, a falta sujeita a repreensão, multa ou suspensão. Então, para esses casos aqui, ó, 2 anos. E para esses, 4 anos, as faltas sujeitas a quê? A pena de demissão, cassação da aposentadoria e disponibilidade, são 4 anos. Parágrafo único. A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com estes. Pessoal, então eu espero que você tenha gostado. Falei um pouquinho aqui para vocês, né, dos artigos aí do Estatuto do Servidor, mas é importante que você veja novamente, faça suas anotações aí no caderno, faz seus esquemas, usa tabela, separa direitinho ali, porque tem bastante número, prazo, e a banca adora isso. Então, com certeza vai vir questão aí na sua prova, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau.